Amados em Cristo Jesus, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, aqui estamos mais uma vez para juntos observarmos mais um assunto da Escola Bíblica Dominical. E desta feita, a lição de número 4, que tem como assunto o Espírito Santo que nos guia para além das fronteiras. Um assunto muito importante. Vamos ver a capacidade do Espírito Santo na vida de um crente aquebrantado e com total consciência de que está fazendo a coisa certa. O texto áureo diz o seguinte: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em números. Isso está lá em Atos, capítulo 16, versículo 5. Verdade prática diz: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Tá vendo? Aí nós vamos descobrir aqui também que tem muita coisa na nossa vida que parece que é o certo, parece que é na realidade a vontade de Deus. Mas aí o Espírito Santo no meio do negócio, vamos acabar descobrindo que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então é uma aula muito importante, o qual nós vamos estar observando ela cuidadosamente. Aí nós temos aqui a leitura bíblica em classe. Está baseada lá em Atos capítulo 16, versículo 11 a 18 e o versículo 25 a 31. Glória a Deus. Bem, antes de começarmos a falar dos primeiros pontos, vamos fazer uma oração. Maravilhoso e eterno Deus, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia, aqui nós estamos. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento. Um momento liberado pelo Senhor, para que viéssemos estar tratando de assuntos bíblicos, assuntos espirituais, envolvendo a Trindade do céu. Senhor, nos ajude a ter a melhor compreensão e a melhor condição de explanar a devida aula, sem tirar e sem acrescentar. E também, Senhor, abençoa os ouvintes, que abra o coração de maneira que venham ter facilidades para a melhor compreensão das Escrituras. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e te suplicamos para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer a você que tem observado as nossas videoaulas desde o início e dizer que eu glorifico a Deus pela sua vida. Tá? Glorifico a Deus. Ainda tá uns vídeos aí bem simples, muito simples mesmo. Ainda tá faltando ainda uma cobertura de tecnologia, mas é assim. Por enquanto a gente está vivendo a base da força de vontade. Até Papai do Céu ir mandando aí outros materiais da tecnologia para nos ajudar, para termos uma aula cada vez mais eficiente. Eu estou ouvindo reclamações sobre o áudio, que está muito baixo. Sim, irmão, porque eu fiz pedido aí de aqueles mini microfone e ainda não chegaram. Mas eu fiquei pensando, não, eu não vou deixar para passar a aula só quando chegar esses microfones e as outras coisas que a gente pediu. Aí a gente vai logo estar passando aqui e a hora que eles chegarem nós emenda e continua. Mas que os irmãos essa semana já fiquem com a aula, né? Uma aula dessa tão importante, tão rica e que vai acontecer no dia 26 de julho. Graças a Deus. Aí os irmãos que observarem a aula, dê o seu like, isso é muito importante, viu? Coraçãozinho aí apertando.
E também eu estou aberto para opiniões, viu? A crítica também, por que não? É em cima das críticas construtivas é que a gente vai desenvolvendo mais, vai tendo mais possibilidade de fazer a coisa da maneira mais adequada. Tá bom, meus queridos? Que Deus quiser também se inscrever no nosso canal, escreve, isso é muito importante. Você sabe a importância, você que acompanha o YouTube, sabe a importância que tem de estar agindo dessa maneira em cada vídeo aula. Pela graça e misericórdia do nosso Deus, vamos lá. O primeiro ponto, ele já vem trazendo algo muito importante. O primeiro ponto diz o seguinte: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Bom, esse aqui é óbvio, né? Que quando o Espírito Santo age no coração da pessoa certa, que sempre ele vai para a pessoa certa, né? O Espírito Santo não erra. E quando chega na pessoa certa, ali algo extraordinário acontece. Aí o primeiro item do primeiro ponto diz o seguinte: a direção soberana do Espírito na segunda viagem de Paulo, né? Ou viagem missionária, aqui está viagem missionária, mas a viagem missionária de Paulo e Silas. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Aí nós vemos nesse primeiro item, desse primeiro ponto, eu anotei aqui alguma coisa que diz o seguinte: em Listra, Paulo se separa de Barnabé. Houve uma situação, o qual essa situação ela fez com que houvesse uma separação. Isso não é uma separação, podemos dizer assim, de briga, brigaram. Não, se dividiram. Não. Agora cada um está num ministério diferente? Não. Não é assim. Viu? Mas houve necessidade. Depois de uma outra oportunidade, nós vamos estar tratando sobre que necessidade foi essa de Paulo ter que se separar de Barnabé. A sua primeira viagem estava ali junto, viu? Agora nós vemos já na segunda viagem, eles se separam e Paulo se ajunta com Silas. Diz também o texto bíblico que Timóteo também o acompanha. Timóteo também acompanha. Bem, aí diz aqui, Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo a ir para a Europa. E para confirmação recebe a visão do varão macedônico pedindo ajuda. Se a gente se aprofundar no texto, nós vamos ver que antes que o Espírito Santo induzisse Paulo a ir para a Europa, Paulo decidiu com Silas irem lá para as bandas da Ásia Menor. Foi uma decisão deles irem lá para a Ásia Menor. E quando eles estão se arrumando para isso, aí o Espírito Santo se manifesta. É como se o Espírito Santo dissesse: Paulo, não é para ir para lá não, meu amigo. Eita, o Espírito Santo é maravilhoso, né, irmão? E mais maravilhoso é a gente conseguir ouvir a voz dele e entender quem é ele. Né? Tem aquela confirmação, aquela certeza. O Paulo teve as suas viagens missionárias prósperas espiritualmente, bem frutíferas, por esta razão. O Paulo, ele andava completamente dependente do Espírito Santo. Oh, coisa maravilhosa. Existia coisas que às vezes ele até queria fazer, mas só que existia também lugares que ele queria ir. Mas só que o Espírito Santo chegava e dizia: ei, Paulo, não é para ir para aí não. E nem tão pouco fazer isso. Aí Paulo imediatamente: é o Espírito Santo do Senhor, glória a Deus. Então, vou agir diferente. E assim fez ele. Imediatamente ele para e disse: Silas, olha, nós não vamos mais para a Ásia Menor. Não vamos não.
O Espírito Santo aqui falou comigo e disse que nós temos que ir para este outro lado em direção à Europa. Oh, glória! Um caminho totalmente diferente. E por que não dizer também um caminho bem mais espinhoso? Aí, caminhando para a Europa, eles chegam lá em Filipe. E lá em Filipe eles começam a observar o que realmente Deus queria tratar naquele lugar. Ainda diz nesse primeiro item, do primeiro ponto, embora não fosse onde ele queria ir, Paulo iria onde Deus tinha trabalho para ele fazer. É o que eu acabei de falar, mas agora trouxe a complementação. Embora não fosse o lugar onde Paulo queria ir, mas Paulo já tinha na sua mente, na sua alma, ele ardia em quê? Em fazer a vontade do Senhor Deus, do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo. Esse era o desejo dele. Então, por isso que as coisas funcionavam da parte de Paulo. Vamos observar o segundo item do primeiro ponto, diz: fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Isso aqui são já conteúdos espirituais sadios e bons que acompanhavam a Lídia. Vamos ver mais de perto quem é essa Lídia. Lídia, ela era moradora de Filipos. Mesmo ela não sendo filha de Filipos, no caso, nasceu em Filipos, mas agora essa história lhe alcançou, o Espírito Santo lhe alcançou, a salvação lhe alcançou nesta cidade, a cidade de Filipe. Lembrando que Filipe já faz parte ali da Macedônia, e é justamente interessante bem aí, voltando um pouco, é que Paulo, quando ele chega a uma certa cidade, ele ouve uma voz vindo da banda da Macedônia, dizendo: ei, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele ouve essa voz. Aí quando ele chega no território da Macedônia, aí ele sai a procurar, o varão que me falou que era para me atravessar a Macedônia e ajudá-los. Ajudar em quê? Fazer o quê? Realizar o quê? No que é que eu sou importante aqui? E que dê essa pessoa? Paulo não encontrou essa pessoa. Ele não encontrou. Mas sabe o que é interessante? É que mesmo ele não tendo encontrado essa pessoa, ele não ficou de braço encruzado. Não, de jeito nenhum. Viu? Ele agora sai procurando essa pessoa e a coisa já começa a acontecer. E lá na frente ele vai descobrir e vai entender quem realmente o chamou e para que missão o chamou. Glória a Deus. Então a Lídia, moradora de Filipos, participava das orações e o coração se abriu pelo Espírito Santo para ouvir Paulo e se converteu. Que coisa maravilhosa, né? A Lídia, ela era uma mulher que o texto bíblico, a história dela, não fala sobre a sua família. Não fala sobre esposo, filhos. Fala de outras mulheres que a acompanhavam ela, talvez até funcionárias, amigas, que sempre estavam lhe acompanhando. E ela sempre tinha, assim, um desejo, e realizava esse desejo, em estar fazendo parte das orações que aconteciam sempre à beira do rio ali. Sempre tinha umas orações e ela sempre estava ali. Era interessada em estar em um trabalho como esse. E aí quando ela, uma das vezes, ela está ali naquela oração, aparece Paulo com Silas e os seus outros companheiros, também para participar daquela oração, e Paulo aproveita e começa a pregar. E aí ela acha aquilo interessante,
Aí diz o texto bíblico que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. Abriu, ao ponto de ela se voltar para o que Paulo pregava, viesse entender e viesse receber. Louvado seja o nome do Senhor. E quando menos espera, Lídia é uma das que levanta a mão e diz: ei, eu quero me entregar para esse Jesus. Oh, glória a Deus. É como Lídia estivesse dizendo o seguinte: olha, já vim aqui tantas vezes, já participei de tantas orações, mas hoje eu estou ouvindo uma palavra diferente. Eu estou ouvindo uma palavra de alguém que está todo recheado do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Irmão, é muito gostoso. É muito gostoso quando você prega a palavra, ensina a palavra, e essa palavra chega lá no coração e faz o efeito devido. A pessoa é regenerada, a pessoa é transformada, coisa extraordinária acontece. Isso é maravilhoso. É claro que tem um preço para isso acontecer, mas de ser maravilhoso é. E como é maravilhoso. A Lídia, ela era bem sucedida financeiramente. Com certeza a Lídia tinha um tipo de uma fábrica de tecido, de púrpura. Ela também trabalhava também com tinturas de tecido, aonde ela, de um tecido normal, ela no seu trabalho fazia com que aquele tecido se tornasse um tecido de grande valor, onde os seus clientes agora passariam a ser pessoas da linhagem real, pessoas nobres, pessoas bem desenvolvidas no meio da sociedade. Ricas, melhor falando. Então ela não era uma pessoa completamente financeiramente lá embaixo, não. Era bem sucedida. Mas só é que a gente vê que a Lídia, tanto antes como depois do encontro com Cristo, ela não se deixou levar pelo mundo financeiro. Não. Ela sempre voltou-se para Deus. A sua casa já se tornou uma casa de ponto de pregação. Dali já começou a surgir as reuniões em Filipos para todos os outros ouvirem a palavra do Senhor. Coisa maravilhosa. Sim, ainda vemos ainda mais. Ela era empresária, mas não era dominada pelo materialismo. Foi o que eu acabei de falar, mas eu quero reforçar aqui. Olha, irmão, materialismo. Isso é um tipo de coisa que muitas das vezes o materialismo ele nunca reconhece que ele é materialismo. Esse é o pior da situação. Às vezes ele está vivendo aquela vida, de uma maneira completamente ao contrário, e aí ele já acha que está tudo normal, está tudo bem, vivendo daquela vida. E quando não está tudo bem, não está faltando alguma coisa, viu? Por quê? Porque está deixando o espiritual e está vivendo o materialismo. Viemos tomar muito cuidado com isso, né? Que ela não venha estar trazendo prejuízo para a nossa vida espiritual. O terceiro item diz o seguinte: a pregação em Filipos. Simplicidade, graça e poder transformador. A pregação em Filipos. Viu? Simplicidade, graça e poder transformador. Aí eu coloquei o seguinte: Lídia responde com fé e obediência, revelando que onde o Espírito Santo abre coração, o reino de Deus avança. Oh, glória! Viu? Lídia, na proporção que ela se entrega para Cristo, ela traz a prova de que ela é uma mulher que agora adquiriu fé e completamente obediência ao Senhor. E revelando que o Espírito Santo, aonde ele abre o coração, porque ele que convence, né, irmão? O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, na hora que ele convence, aí pronto, ali se torna, por meio daquela pessoa, ou daquele grupo, ou daquele lugar,
se transforma uma porta aberta para o crescimento e avanço do reino de Deus. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus. Bem, ainda tem mais aqui. Porém, a mesma cidade que recebe o Evangelho manifesta oposição espiritual. Tava tão bom, né, irmão? Tava tão bom. Paulo chegando ali em Filipe, chegando no território da Macedônia e transmitindo a palavra. Agora, na Europa já começou a ser abalada pelos primeiros discípulos, pelos primeiros cristãos. Aí agora essa mesma cidade de Filipe que ouviu, recebeu a palavra do Evangelho, também é uma parte onde vai se levantar como oposição espiritual, justamente por causa da pregação do Evangelho. Que coisa, né? Mas é assim. Ei, missionário, o negócio é assim. Não pense que você vai ser aceito em todas as ruas. Não pense que você vai ser bem ouvido em todas as casas. Não pensa que é todo mundo que vai querer lhe ouvir. Não. Porque mesmo indiretamente ele já sabe o que você vai expor. Você vai trazer um assunto que para ele, além de ser alheio, é um assunto que bate contra o seu sistema de vida. Isso mesmo. Então logo lhe ignora e dá um jeito de fazer com que essa situação não seja mais uma situação braço forte em você. Muito cuidado com isso, mas geralmente é assim que acontece. Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto diz o seguinte: a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Ixi, negócio agora, hein? Tudo isso lá, viu, irmão? Em Filipe. Aí diz aí o primeiro item do segundo ponto: a expulsão de um espírito de adivinhação. Olha, e dá uma impressão de que o espírito de adivinhação em funcionamento, às vezes ele dá uma impressão até que tem a ver com Deus. É coisa vinda de Deus. É por isso que temos que ter, crente, discernimento de espírito. É um dos frutos do Espírito, viu? É um dos dons do Espírito, aliás, desculpe. É um dos dons do Espírito. Discernimento de espírito. Porque quem tem o espírito de adivinhação, ele retrata para você ou para alguém coisas realmente reais. Coisas que realmente está acontecendo. Por quê? Porque o inimigo também conhece todas as práticas de todo mundo. Tudo que você faz, que você acha que está encoberto, o inimigo vê, sabe. E logo ele já usa o espírito de adivinhação, já usa aquilo ali e já vai levar. Já publica para outro. Não, realmente, é verdade, aconteceu. Oi, é de Deus. E quando não tem nada a ver com Deus, é o inimigo fazendo de tudo para estraçalhar uma, duas ou três ou muitas vidas. Tenhamos muito cuidado com isso. Aí, aqui diz o seguinte: na continuação da oração, Paulo e Silas são perturbados por uma jovem com espírito de adivinhação. Um dos dias que eles vinham dessa oração na beira do rio, passando pelo centro da cidade de Filipe, começa a acompanhar eles uma jovem. Aí a jovem vai lá atrás dizendo: olha, esses aí são verdadeiramente servos de Deus e eles anunciam a palavra de salvação. O espírito imundo estava falando a verdade ou não estava, irmão? Estava. Sabia que eles estavam realmente fazendo aquilo ou não sabia? Sabia. Quem não tem o discernimento vai entender, é Deus.
Eles mesmos poderiam pegar aquilo para si e transformar de elogio. E bater no peito na praça pública. Olha, somos nós mesmos, ela está falando a verdade. Ela está sendo revelada aí por Deus. Somos nós mesmos. Viemos aqui para pregar. Ou quer dizer, tudo estava caminhando como se tudo fosse algo de Deus. Eu não tinha nada de Deus. Tem tanta coisa que parece ser de Deus e não tem nada de Deus. Tem tanta coisa que a gente dá uma olhada e diz, não, mas isso não tem como não ser de Deus. E aí quando a gente observa, Deus não está no meio desse negócio. É por isso que precisa do discernimento. Aí Paulo, por diversas vezes sendo perturbado com seus companheiros por essa jovem, com um espírito de adivinhação, ele se manifesta para ela e repreende-a. Repreende o demônio que estava perturbando aquela jovem e perturbando eles também. Repreende, a jovem cai. E quando a jovem se levanta perguntando onde é que ela está e o que ela estava fazendo. Eles agora recolhem ela e dizem, olha, tu realmente foi liberta. Há muito tempo tu estava sofrendo aí pelo um espírito imundo, mas agora tu está liberta. Está liberta, minha filha. E diz alguns historiadores que aquela jovem, ela procurou também Jesus. Ela passou a ser uma ali que agora começava a andar também com Lídia. Lídia agora começou a cuidar daquela jovem como uma nova convertida. E aí foi coisa maravilhosa. Bom, entre aspas, porque o negócio vai começar a ferver agora. Observe o que acontece com quem realiza coisas extraordinárias da parte de Deus. Embora tudo verdade que ela falava, porém, era demônio. Paulo repreendeu e imediatamente a jovem ficou liberta. Até aí, tudo bem. Vamos observar o segundo item do segundo ponto, que diz o seguinte: a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Perseguição injusta. Ó. Aí nós vemos aqui nesse segundo item do segundo ponto dizendo o seguinte: uma libertação resultou em açoites e prisão. Uma libertação, irmão. O Paulo e Silas, eles não estavam fazendo nada de mal, pelo contrário. Estavam transmitindo libertação àquelas pessoas. Aquela jovem ficou tão feliz porque agora se considerava liberta. Aí aqueles outros que já lhe acompanhavam, Lídia e um grande número de mulheres, também alegre porque estavam vendo a libertação chegando em Filipe, a coisa sendo restaurada, Deus se manifestando, coisa extraordinária acontecendo. Aí sabe o que resultou? Resultou em chicotadas, prisões, coisa terrível. Uma libertação resultou em açoites e prisão. A jovem trazia renda financeira aos seus patrões pela adivinhação. A jovem, ela não era uma jovem possessa de demônio, com espírito de adivinhação e vivendo a sua vida própria. Não. Ela tinha pessoas que se aproveitaram, autoridades da cidade, talvez até empresários da época, se aproveitaram da situação e fizeram ela como se fosse uma escrava. E aí ela adivinhava por dinheiro e eles catavam aquele dinheiro e iam guardando. Tudo é assim, uma coisa terrível. Então esses homens, vendo agora que essa jovem não tem mais esse poder de adivinhar, porque adivinhar é coisa do diabo mesmo, não tem poder mais, eles se revoltaram. Se revoltaram completamente. Aí o que aconteceram? Condenaram Paulo e Silas sem julgamento. Não perderam tempo. Pegaram Paulo e Silas ali imediatamente e
esbofetearam logo eles ali e levaram eles à força até o Sinédrio. Sim, e sem julgamento algum o condenaram. Simplesmente chegaram lá para os magistrados e disseram: olha, esse homem aí, ele está atrapalhando a paz pública. Está atrapalhando, está bagunçando. Ele está trazendo uma revolução aí, que está trazendo um desconforto para a sociedade. Todo mundo está alvoroçado na cidade, todo mundo está nas perguntas, nas questões, das coisas que estão acontecendo, tudo criado por esses homens. Está trazendo uma poluição aí. Então, esse homem parece ser condenado. Então, sem julgamento nenhum, condenaram Paulo e Silas. E essa condenação fez levar eles para a praça pública e darem chicoteadas. E os irmãos bem sabem como é que eles faziam de primeiro. As chicoteadas eram 40, mas só que eles sempre davam só 39, para que viesse voltar de novo. E assim não foi diferente com ele. Com eles dois. E além de dar essas chicoteadas, esses açoites, pegaram ele e jogaram eles no cárcere. Olha, o cárcere ali não era um qualquer cárcere. Não era uma qualquer prisão. É uma prisão diferenciada. É uma prisão que ficava lá no calabouço, lá na masmorra. Era uma prisão onde a respiração era muito pouca e o cheiro era muito insuportável. Era um lugar onde o escritor da lição ele diz o seguinte, que era um lugar onde cada pessoa que fosse para lá ficava doente, se sentia mal. Era um lugar terrível, onde colocaram Paulo e Silas. E além deles todo ferido, as suas costas das chicoteadas, dos açoites, ainda amarraram com corrente os seus pés. Ali colocaram eles em uma prisão que era reservada para as pessoas mais terríveis. Nós vamos ver aqui na frente. Mais terrível, viu? Então condenaram Paulo e Silas sem julgamento. Isso é fazendo com que a ordem social viesse voltar ao normal. Coisa, né? Aí vamos ver o terceiro item do segundo ponto. Diz o seguinte: a falha da justiça humana. A justiça humana sempre tem falha, né, irmão? Sempre tem falha. Até nós crentes, se formos julgar baseado que nós olhamos ou com algum tipo de intenção, vamos julgar errado. Se julgarmos apenas por aparência, se julgarmos apenas pelo um lado que a gente ouve, não ouve o outro lado, é por isso que eu sempre bato na tecla. Se é para julgar, eu concordo com o julgamento. O julgamento justo é bíblico, mas só que é muito bom você julgar, você líder religioso, é bom você julgar assistindo os dois lados. Tem muitos que julgam só um lado, ouviu um lado e pronto, condenou geral. Isso é muito perigoso. Sim, a falha da justiça humana. Falha da justiça humana. Terceiro item do segundo ponto. Diz o seguinte: as autoridades ignoravam a cidadania romana de Paulo e Silas. Olha bem aí onde está a injustiça, ou a falha da justiça. É que eles ignoraram. Eles sabiam que Paulo e Silas eram romanos também. Mas eles ignoraram essa parte, passaram por cima de tudo e condenaram eles, açoitaram eles e prenderam em uma prisão que era só para gente cruéis. Então, para você ver o que a injustiça acaba fazendo onde há falha de justiça. Faz estrago terrível, muito terrível.
Ainda coloquei ainda. Às vezes o sofrimento do justo é o caminho para a graça funcionar. Você concorda comigo? É isso. Às vezes o sofrimento do justo é simplesmente o caminho para que a graça de Deus venha a ser manifestada. Glória a Deus. Aí vamos ver o terceiro ponto. O terceiro ponto, ele diz o seguinte: a prisão de Paulo e Silas e a convenção do carcereiro. Olha a graça de Deus sendo manifestada. O primeiro item diz: açoitados e presos por causa do Evangelho. Açoitados e presos por causa do Evangelho. Aí diz aqui: agora Paulo e Silas, com as costas feridas e os pés acorrentados, em um ambiente feito para prisioneiro perigoso, foi o que eu falei ainda agora, né? Tudo isso por causa de quê, irmão? Pregação do Evangelho, transmissão de boas novas e também o empenho em transmitir uma palavra de libertação para um, para dois, para uma cidade, para uma nação. Aí recebe isso aqui em troco. Fizeram também com Jesus assim. Veio para os seus e os seus não receberam. Ainda diz aqui: louvar em meio à dor, ser fiel diante da injustiça e transformar sofrimento em testemunho é canal para salvar outros. Olha aí, às vezes, irmão, não é nem só o único conteúdo de salvar vidas, às vezes não é só a pregação. Não, às vezes não é só a pregação, não. De certo que Paulo aqui, todas as coisas lhe aconteceram por meio da pregação, da novidade que ele estava trazendo, das boas novas. Mas aqui é interessante essa frase aqui, ela é bem consoante, viu? Louvar em meio à dor. Quando está doendo, você consegue louvar? Ou você consegue realizar aqueles atos que o hino da harpa cristã, que eu não me lembro aqui agora o número. No mundo murmura-se tanto, entre os cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou, ó não ver que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Então quer dizer, no momento de dor, você costuma, na realidade, louvar a Deus? Porque eu digo para você, o louvor que sai de uma dor é um louvor espiritual, irmão. Não é qualquer louvor, não. É um louvor que vai incomodar o inferno. É um louvor que vai ser contribuinte para a salvação de muitos. Quando Paulo e Silas começaram a louvar ali, todos os outros presos que estavam ali próximo ali ouviram e já começaram a se admirar. Mas como é que é? Eu estou aqui com vontade de matar o carcereiro, com vontade de matar quem me colocou aqui dentro. E esses homens estão aí, já pegaram açoites, estão com as costas rasgadas, sangrando, e estão com os pés acorrentados e estão cantando. E ainda uma hora dessa, quase à meia-noite, era para estar desmaiado. Ou de outra maneira, está desejando o mal de quem os trouxe para aí. Então, por intermédio desse ato deles aí, já começou a acontecer coisa extraordinária. Bom, aí diz, ser fiel diante da injustiça. A injustiça está acontecendo e você continua fiel.
Aí você fala que nem Josué falou. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, que vocês são dono do nariz de vocês. Eu já transmiti a palavra de Deus para vocês. Se vocês querem seguir, é um caso seu, caso de vocês. Agora eu e minha casa serviremos o Senhor. Glória a Deus. Né? Então, continuar fiel em meio à injustiça. Transformar sofrimento em testemunho. Segurar ali. Eu vou segurar aqui, porque o meu Deus é comigo. Vou segurar. E vai pedindo para Deus e Deus vai segurando, mesma coisa vai acontecendo. Daqui a pouco você está no púlpito, fazendo o quê? Trazendo maravilhoso e rico testemunho do sofrimento outrora que você passou. Isso é maravilhoso, irmão. Glória a Deus por isso. Sabe o que isso serve, tudo isso? Serve de canal para a salvação a todos aqueles que te ouvem. É isso aí. Não tem para onde. Aí vamos para o segundo item do terceiro ponto. O que diz? O louvor que abre portas e transforma ambientes. É aquele louvor que eu falei na agorinha. É aquele louvor que ele é extraído do sofrimento, extraído da dor. Aquele louvor, ele vai começar a fazer benefícios na vida de muitos. Só que diz aqui? Um louvor extraído do sofrimento pode abrir portas. E a prova está aqui. Paulo e Silas, a quase à meia-noite, começaram a adorar. E eles olhavam assim para as costas, assim, viravam para um lado, viravam para outro, as costas doídas, e também só numa posição, porque estavam com seus pés acorrentados, ficavam ali como atados, como presos mesmo, como estavam, e só numa posição. Aquilo ali é muito humilhante, muito sofrimento, irmão. A carne ali dilacerada, aí sangue derramando por causa dos cortes, dos açoites. Mas mesmo assim, eles começaram o quê? Louvar a Deus. Louvar a Deus. E sabe o que aconteceu por intermédio dessa ação espiritual e sadia da parte deles? Começou de imediatamente, instantaneamente, a aparecer um terremoto. Um terremoto. E as paredes começaram a se mover. As correntes foram quebradas. Oh, glória! As portas quebraram seus cadeados e elas se abriram. Mas como a toda aquela ação, aquele terremoto não foi simplesmente da natureza, não foi um fenômeno qualquer. Ali foi algo extraordinário da parte de Deus. E quando é algo extraordinário da parte de Deus, todo mundo reconhece e não sai do ambiente, que nem no caso deles. Todos os prisioneiros ali tinham tudo para sair correndo. Opa, estamos livres. Mas não. Eles ficaram ali, eles não conseguiram sair do ambiente. Conseguiram ficar ali, vendo até a última poeira baixar. Glória a Deus. Porque é de Deus, irmão. Quando a zoada, quando o grito, quando o pulo, quando a agitação, quando o reboliço vem de lá, só tem uma coisa a acontecer: vidas são transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. Vidas são transformadas. Escute só. Vê o que aconteceu aí no terceiro item do terceiro ponto. A convenção do carcereiro e a vitória da graça. A graça sempre vence, irmão. Porque não é qualquer graça, é graça de Deus. Favor imerecido do Senhor. Onde o Evangelho entra, a transformação. Corações mudados e famílias restauradas. Não tem para onde. Aí como todo aquele movimento, todo aquele agito
veio do céu, diretamente da parte do Eterno. Ninguém conseguiu sair do ambiente. E aí o carcereiro, vendo toda aquela situação, vendo que as portas tudo já estavam abertas, ele pensou, os magistrados vão me julgar. Não tem ninguém ao meu favor. Eu não tenho prova nenhuma para garantir diante deles o porquê isso aconteceu e os presos saíram. Eu não tenho como explicar nada, isso aqui não tem explicação, isso que aconteceu não tem explicação, é mesmo. O que Deus faz não tem explicação. Algumas coisas nós vamos entender depois. Algumas coisas, não é tudo também não, porque Deus é assim, viu? Então, ele imediatamente puxou a sua espada e foi para se suicidar, tirar a sua vida, porque ele sabia que seria mais rápido a sua morte. Sendo julgado pelos magistrados, ele ia ter uma morte muito lenta, uma morte sofrida. E aí também poderiam até também afetar a família dele, procurar uma destruição para sua família. Mas aí ele mesmo tirando a sua vida, pronto, ficaria tudo ali mesmo. Bem, e quando ele está levantando a espada para fazer isso, Paulo se levanta e diz, ei, não te faz nenhum mal não, porque todos nós estamos aqui. Ô glória! Tanto eles dois, como todos os outros que já tinham ouvido hinos, todos os outros que participaram do movimento do céu, estavam lá. Aí ele entendeu, então esse negócio é de Deus, rapaz. Então, ei, meu amigo, teu nome é Paulo, né? Sim, o teu é Silas, né? Ei, me diz, o que é que eu devo fazer para eu ser salvo? Aí Paulo disse, chegou onde nós queria. Os açoites, eles vão ser agora pagos neste momento. Olha, deixa eu te dizer, meu amigo, olha, é simples. O que eu faço? Crê no Senhor Jesus. Aceita Ele como teu Salvador. E será salvo tanto tu, como toda a tua casa. Oh, glória a Deus! Oportunidade, irmão. A oportunidade, mesmo ali machucado, ferido, mas agora estão aproveitando a porta que Deus abriu. E aproveitaram imediatamente e proclamaram o evangelho de libertação. E aquele carcereiro se cai de joelhos e diz, ora por mim, porque agora mesmo eu quero aceitar esse Deus. Oh glória! Eu quero aceitar esse Deus. E agora mesmo eu vou levar vocês para minha casa. Depois da oração, levaram o carcereiro, levaram Paulo e Silas para sua casa, cuidaram das suas feridas, e Paulo orou por todos da sua casa, esposa, filhos, parentes que estavam ali naquela casa. Aquela casa também serviu de um ponto de pregação, e Paulo batizou todos eles. Agora já eram novos convertidos, mas também membros da Igreja do Senhor. Que coisa extraordinária, irmão. Então, tanto Lídia, como o carcereiro, como a menina que era possessa de demônio de adivinhação, agora são missionários. Agora estão ganhando outras vidas para Jesus. Que coisa extraordinária, né? Coisa maravilhosa. Só para vocês verem, viu? Ali se tornaram missionários tão fortes, tão rígidos, que começaram a pregar o evangelho, muitas almas aceitando Jesus como Salvador. Depois, Paulo mostra, ele já mostra isso já lá na carta que ele manda para os irmãos em Filipenses. Diz aqui, depois Paulo mostra que um afeto muito especial unia ele e os irmãos em Filipe. Um afeto muito especial, um carinho muito especial. Algo diferenciado. É tão certo que esse carinho, esse afeto era tão forte, que a igreja em Filipe foi a única igreja que Paulo aceitou ajuda financeira.
A única, pode observar aí que vai ver, foi a única que ele aceitou ajuda financeira. As outras ele sempre trabalhava construindo tendas para não se tornar pesado para ninguém, mas lá ele aceitou. Tudo isso pelo carinho, pelo afeto que ele tinha com aqueles irmãos. Irmão, e como é que não tem? Aonde houve salvação de vidas de uma maneira tão extraordinária. A conversão de Lídia, uma mulher bem-sucedida na sociedade e agora entregando-se de corpo, alma e espírito ao Senhor. O que falar do carcereiro? O que falar da menina que tinha era processo de demônio? Pessoas que agora se voltaram para Cristo completamente, agora nada barra, agora daí para frente é só proclamação do Evangelho. Amados em Cristo Jesus, chegamos no momento final e eu espero que esta aula ela venha estar servindo para você. Ela venha lhe ajudar bastante, tanto você como professor, você aluno, viu? Venha estar servindo. Observe cuidadosamente e você vai ver que você vai conseguir extrair alguma coisa para que a sua aula venha chegar no domingo bem recheada. Glória a Deus pela sua vida, que Deus continue nos abençoando e nos concedendo a sua graça eterna. A paz de Deus a todos.